O assunto da violência contra as mulheres está muito longe de acabar. Primeiro, porque a gente está mais ou menos traumatizado com a percepção da crescente onda de feminicídio. Isso é uma coisa que agride a todos nós e dificulta a nossa percepção da realidade e dificulta principalmente refletir a respeito para construir as formas de lutar contra esta violência. Nós percebemos no dia a dia, pelo noticiário, os casos mais escabrosos, mais alarmantes, mais deprimentes de como a mulher tem sido maltratada, massacrada, destruída, morta, anulada diariamente. Os casos são terríveis, nem vale a pena repetir aqui. Mas existe uma outra forma de violência, uma forma de violência subterrânea, uma forma de violência invisível, que a gente não percebe e que ela nos massacra todos os dias. Essa violência é a violência institucionalizada na sociedade. E aí eu queria levar em conta dois aspectos dessa institucionalização. A primeira é a institucionalização da violência contra a mulher, que se nutre, que se orienta, que se organiza a partir dos discursos das religiões. Né? As nossas grandes matrizes religiosas, que orientam o comportamento e o dia a dia do nosso povo, elas têm uma visão ruim da mulher, uma visão subliminar da mulher, de uma mulher como aquela que fala com o demônio na Igreja Católica, a Eva. E nas outras religiões, as mulheres, de um modo geral, elas são colocadas como o centro das perdições, o centro do desejo, o centro do proibido, e por isso ela é muito penalizada, e isso é uma espécie de crença que vai construir atitudes desastrosas, atitudes destrutivas contra as mulheres. Aqui eu queria fazer só uma ressalva, que eu estou falando só dessas duas grandes matrizes, as igrejas neopentecostais e a igreja católica tradicional. Das outras religiões eu não falo, até porque, primeiro, eu conheço muito pouco delas, e segundo, pelo pouco que eu conheço, essas outras religiões todas não têm esta versão tão maligna da mulher, do papel da mulher, da figura da mulher. Então, a primeira via da institucionalização consentida e vista todo dia é a visão dessas duas religiões, dessas duas matrizes religiosas, a Igreja Católica tradicional e as igrejas neopentecostais. E a outra via, a outra matriz dessa demonização da mulher, que acaba por constituir um substrato para que a mulher seja desrespeitada nos seus direitos, seja agredida na sua condição física e que seja desmerecida social e politicamente, é o nosso aparato jurídico, político-jurídico. Nós temos leis que ainda precisam de ser aperfeiçoadas, sim, para que os direitos da mulher sejam preservados, para que as mulheres sejam respeitadas, para que as mulheres sejam dignificadas, para que as mulheres sejam valorizadas e para que as mulheres sejam, por que não, remuneradas pelo trabalho feminino que nós mulheres fazemos diariamente. Um trabalho invisível, um trabalho desqualificado, um trabalho invisibilizado e um trabalho que não só se desmerece, mas contribui para desmerecer qualquer um que a ele se dedique. São as piores condições de trabalho, são os piores salários, são os piores na escala da força de trabalho, são os mais mal pagos. Então, essa questão da invisibilização, primeiro, das leis trabalhistas, que não amparam suficientemente, não valorizam o trabalho daquelas que, além de reproduzir o capital no trabalho, muitas vezes, porque elas trabalham fora, elas dão lucro para as empresas, elas dão lucro para os bancos, elas constroem a riqueza do país porque elas contribuem para a produção da riqueza, elas não são valorizadas porque recebem os piores salários, são as primeiras a ser demitidas, sofrem restrições por conta de gravidez, por conta de ter filhos menores, e a gente precisa colocar isso em pauta, porque isso também é uma forma de violência que a gente não pode calar no momento desse, que nós mulheres sofremos. E, por último, mas não em último lugar, claro, a violência do cumprimento das leis. Porque, embora a gente tenha, por exemplo, uma Lei Maria da Penha, as mulheres, muitas vezes agredidas, se sentem desconfortáveis, se sentem pouco à vontade para fazer queixa, para pedir uma medida protetiva. Primeiro, porque as delegacias de atendimento à mulher são poucas. E segundo, as pessoas que atendem nessas delegacias nem sempre são suficientemente preparadas para dar às mulheres o respeito e o atendimento que todas elas merecem em qualquer situação, não só quando são agredidas. Então, muitas vezes a mulher vai dar queixa, vai fazer um boletim de ocorrência
e não adianta nada, porque ela é maltratada, ela é humilhada, muitas vezes ela é até mais violentada ali naquele espaço, porque ela é desmerecida na sua queixa, na sua angústia. Então, a questão do atendimento à mulher também ainda precisa ser melhorada. E, de um modo geral, a sociedade precisa zelar mais pelo cumprimento das leis que já existem, porque essas precisam ser cumpridas. Para não deixar em branco, eu tenho que dizer o seguinte: o ano que vem temos renovação do Congresso e vamos renovar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ainda na questão da mulher, em renovar esse Congresso, elegendo pessoas, não necessariamente mulheres, mas existem homens também que trabalham seriamente nesse aspecto. Eleger pessoas que estejam dispostas a contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento das leis que garantam a vida, a dignidade, a integridade e os direitos que as mulheres conquistaram a duras penas.